E aí, galera, beleza? Então, para quem viu lá no artigo, né, que eu postei no LinkedIn, a demo hoje é voltada para load balancer, né? Tem um artigo lá do LinkedIn, eu vou colocar o link na descrição, tá? Então, hoje essa demo, eu vou criar aqui uma estrutura de EC2, target group, load balancer e vou criar subdomínios, né, no Route 53 para apontar para esse load balancer e dentro do load balancer criar regras, né, baseado no subdomínio que chegar para ele entregar para target grupos diferentes. Então nós vamos conseguir visualizar a utilização de um único load balancer entregando tráfego para EC2 em grupos diferentes baseados nessa regra, tá? Bom, então, como todos já estão acostumados aqui, né, eu sempre gosto de mostrar a documentação. Então, aqui, né, eu sempre mostro essa busca, uma busca simples aqui. Aqui as documentações variadas aqui, né, todas as documentações aqui relacionadas a load balancer, tá? Eu vou mostrar essa daqui, que é a principal aí da página do produto. Falar um pouco dessa estrutura dos load balancers, né? Na AWS nós temos 4 load balancers, tá? E aqui estão sendo apresentados apenas 3, tá? É porque o load balancer Classic, ele tá para ser descontinuado já, né? Há algum tempo. Ele é da geração anterior, foi o primeiro load balancer aí da AWS e ele consegue interagir aí com as EC2 Classic, que também foram as primeiras EC2 da AWS, que não são executadas dentro de VPC, tá? Então, o Load Balancer Classic é o único que consegue interagir com essas EC2 mais antigas, tá? O Classic também consegue interagir com as EC2 que são executadas dentro de VPC. Mas nós temos aqui 3 novos load balancers que são mais voltados para essas finalidades, são mais novos com mais features, né? O load balancer Classic ele tem limitações, tá? Esses aqui eles são mais novos, têm mais propriedades, tá? E cada um tem sua aplicação, né? Seu caso de uso, tá? Então vamos falar aqui primeiro do Application Load Balancer. Mas lembrando que a estrutura de forma geral é basicamente a mesma. O Load Balancer ele fica à frente, recebe o tráfego, né, e entrega o tráfego para os endpoints que estão atrás dele, dependendo ali de regras, dependendo de se o endpoint, né, EC2, o container, enfim, está saudável ou não, tá? Mas vamos lá. Então, o Application Load Balancer, ele atua aí na camada 7, tá? Ele consegue realizar, como eu disse, através desses health checks, ele consegue identificar se o endpoint ao qual ele vai entregar o tráfego está saudável ou não. Se ele está saudável, naturalmente ele vai entregar esse tráfego, e se não está, ele vai entregar para outro que esteja. Então, aquela instância que não está saudável não vai receber tráfego. Ele interage com outros serviços da AWS, tá? Como, por exemplo, o certificado, né? Para você ter o SSL diretamente no seu load balancer, ou aqui o AF, por exemplo, tá? Gateway Load Balancer. O Gateway Load Balancer já é utilizado especificamente para soluções de terceiros que utilizam o protocolo GNIV. Tá? Então, por exemplo, você tem EC2 que utiliza, né, que executa aí o FortiGate. E você quer ter uma alta disponibilidade com esse FortiGate, então você pode colocar EC2 dentro de um autoscaling group para ele ser executado em mais de uma zona de disponibilidade. Tá? E com isso, você coloca o Gateway Load Balancer à frente, distribuindo o tráfego para essas duas EC2 que estão executando o FortiGate. Né? Vai realizar o health check e vai entregar o tráfego para aquela que estiver disponível. Tá? E por último, o Network Load Balancer, tá? Que esse vai atuar na camada 4, também com a possibilidade de TLS, tá?
ele também vai fazer aqui o health check dos recursos que estão atrás dele, tá? Basicamente, a estrutura deles é essa, eles funcionam nesse formato, tá? Mas chegou a hora da gente iniciar aqui o procedimento. Então, a primeira coisa aqui que eu vou fazer, só lembrando que aqui eu já criei o VPC, tá? Baseado naquele aqui, tá até aqui, o CloudFormation. Baseado naquela... para quem assistiu a outra demo que eu fiz, então tem essa... Eu executei o CloudFormation para criar um VPC, tá? Então ele criou o VPC exatamente naquele formato da outra demo, né? 4 subnets públicas, 4 subnets privadas, tá? NAT, enfim, todos os recursos. Então, só para relembrar aqui que o CloudFormation ele dá essa flexibilidade, né, de você tornar uma infraestrutura repetível, né? Você pode executar quantas vezes forem necessárias e ter o mesmo resultado, beleza? Mas vamos lá. EC2. Bom, vamos criar a nossa primeira EC2. Esse aqui vai ser, eu vou chamá-los, né? Vou dar um nome para cada um. Esse aqui eu vou chamar SRV API. Vamos usar um Amazon Linux 2023. Vou colocar aqui ARM, Small, não precisa de Keeper. Vamos trocar, esse aqui é o VPC Default. Eu criei um VPC para essa demo, tá? E um outro ponto é que nessa demo eu vou utilizar subredes privadas para as nossas EC2, tá? E com isso eu quero demonstrar que, mesmo em uma subrede privada, através da utilização de um load balancer na camada pública, naturalmente, eu consigo entregar tráfego público para essas EC2. Então o tráfego vem para o load balancer que está na camada pública e o load balancer comunica com a EC2 que está na camada privada, tá? Então é possível que você entregue tráfego para instâncias que estejam em subredes privadas através de um load balancer, tá? Então vamos lá. Subpriv B, então subnet privada que eu criei. Vamos criar um security group aqui para ele. SRV. Vou colocar um geral aqui, que eu vou usar para todos as EC2 dessa demo. Beleza? Security Group. Tá aqui porta 22. Eu vou remover essa porta 22 e adicionar a porta 80. Por enquanto, eu vou colocar Anywhere. Depois eu vou ajustar isso para colocar o ID do Security Group somente do Security Group do Load Balancer, que é quem vai entregar o tráfego para ele, né? Beleza. Vamos aqui em Advanced Details. Vamos para User Data. Aqui no User Data, vou colocar um script para já colocar tudo instalado, tá? Então, vou instalar o HTTP, né? Vou instalar o Apache, HTTPD. Vou atualizar, startar o serviço, colocar para ele startar automaticamente, né? E simplesmente colocar esse
esse texto aqui no HTML, só para ter uma diferenciação quando eu criar as regras, tá? Então, basicamente, o que esse script aqui faz é isso. Dessa forma, eu não preciso de logar na EC2 para poder fazer esse trabalho, que é instalar, colocar arquivo, etc. Eu já coloco tudo aqui. Então, esse user data, essa parte de user data, a gente utiliza dessa forma. Então, launch. Beleza. Enquanto cria esse primeiro aí, vamos para o próximo. Esse próximo vai ser SRV. Esse próximo eu coloquei com o nome de front-end. ARM também, né? EC2, Amazon Linux, ARM, Small, sem key pair. Vamos mudar aqui para o VPC que foi criado. Vamos trocar isso aqui para priv-c. Selecionar aqui um existente. Advanced Details. Vamos no User Data. Vou pegar o script agora para o front-end. Então, como eu disse, faz o mesmo procedimento, só que trocando agora para SRV Front-End. O outro aqui estava SRV API. Tá? Beleza. E vamos para o terceiro. Então, veja aqui, ó, um B e um C. Tá? Vamos pegar mais um, que vai ser os SRV clientes, Amazon Linux, ARM, Small, sem key pair. Aqui, pessoal, na outra demo que eu fiz também, eu mostrei isso daqui, de não ter key pair e você logar na EC2 utilizando o SSM, tá? O Session Manager. Então, se por um acaso eu precisar de logar, eu faço as alterações necessárias, porque precisa de uma role, né? Na outra demo, depois vocês assistem, eu mostrei isso, para poder acessar. Então aqui, mesmo sem key pair, eu consigo logar nela utilizando o SSM, tá? Se precisar. Então, mas aqui não vai ser o caso de logar, só se alguma coisa não sair dentro do planejado. Corremos esse risco, né? Sempre que a gente fala de demo, então, cara, vamos lá. Esse aqui vamos para previar. Beleza. Advanced Details. Vamos pegar o script para esse cara aqui agora. Como eu disse, mesma história. Instalação, etc. Criação do arquivo. Startar serviço. E aqui, SRV clientes. Tá? Pronto. Estamos aqui, então, quando cria essas três EC2 aqui, vamos adiantar e já criar os target groups. Então, vamos lá, target groups. Vamos criar três, um para cada um. Create target group, instance, target group, vou chamar de TG API.
protocolo HTTP 80. Vamos aqui no VPC Prod. Vou deixar o health check aqui direto no barra mesmo, padrão, tá? Aqui eu vou fazer algumas alterações, vou reduzir isso aqui para 2, para o health check passar mais rápido, tá, pessoal? No artigo eu explico um pouco melhor sobre isso daqui, que basicamente ele vai aguardar 2 health checks, né, 2 validações com status de OK, no caso 200, para entender que aquela EC2 está saudável. E também, se ele tiver 2 retornos diferentes de 200, ele vai entender que aquela EC2 não está saudável e não vai mandar tráfego para ela. Timeout. Timeout ele envia o health check, no caso aqui vai ser o target group, né? Ele envia a solicitação de health check e tem até 5 segundos para ter o retorno 200 para entender que deu sucesso. Se passar esse tempo, ele entende que falhou a solicitação de health check. E ele faz isso a cada 15 segundos. Eu alterei, aqui estava 30, eu passei para 15. Vai ser, como eu disse, para ser mais rápido, tá? Aqui essa é o API, então vamos pegar a EC2 API, include as pending, beleza. Vamos para o próximo, que vai ser o front-end. Prod. Health check. Vamos alterar aqui. 2 e 15. Front-end. Include as pending. Beleza. E por último, o target group cliente, tá? VPC prod, health check, vamos pegar o advanced, reduzir isso para 2 e esse para 15. Esse aqui, SRV clientes. Beleza. Então, aqui nós temos aqui, ó, load balancer non-associated. Então não tem nenhum associado por enquanto, porque eu ainda não criei. Vou criar já, né, para mostrar e até iniciar as configurações dele. Então, total de target 1, health, unhealth, unused. Então a gente vê que eles estão unused, né, sem utilização, porque não tem load balancer associado. Na hora que a gente associar aqui, nós vamos ver que isso vai atualizar com o nome e eles vão ter aí unhealth, health, tá? E target group. Esses dois aqui vão passar a ter alguma coisa. Na realidade, né? Que é o que tem. Vamos lá. Load balancer. Vamos criar um load balancer. Então, tá aqui application, network, gateway e tá aqui, ó, o classic bem aqui embaixo. Ó. Previous generation. Tá? Então, ele está aqui, né, para essa compatibilidade, e a EC2 Classic também está para ser descontinuada, né? Se já não foi, acredito que ainda não, mas já estava para ser descontinuada há algum tempo, tá? Mas o nosso caso aqui é o Application Load Balancer. Então vamos lá. Chama esse cara aqui de demo ALB. De cara para a internet, ou seja, público. Você pode criar internos também, são, né, load balancers privados aí, tá? Endereçamento IP, IPv4 ou dual stack. Lembrando que esse caso aqui se a sua subnet, o seu VPC, ele tem blocos de IPv6, né, se você for usar o dual stack. Se ele não tem, se ele for só IPv4, então somente IPv4. Nosso caso aqui, IPv4, tá? Ele vai ser associado ao VPC prod. Aqui, vamos selecionar as subnets. Subpub A, subpub B. Vejam que a C ela veio para priv e a D também está na priv e deu essa mensagem. Essa mensagem justamente falando que ela basicamente não é
uma subnet pública que não tem um internet gateway, então ele não vai receber tráfego. Então é só atualizar. pub-c, pub-d, tá? Ele só tem esses dois security groups. Eu vou selecionar neste momento esse aqui, depois eu crio o dele. Aliás, vamos criar aqui de uma vez, que eu já coloco certo, tá? IAM. Não é IAM, né, gente? Vamos para o lugar correto, que é EC2. E aqui em EC2, nós vamos aqui em Security Groups. Vamos criar um Security Group. Esse aqui vai ser o SG ALB. Esse aqui. Inbound. HTTP. Anywhere. Se quiser colocar a regra de IPv6, Anywhere IPv6, tá? Beleza? Create. Vou já ajustar aqui este security group aqui. Qual que é a ideia aqui? Eu quero limitar ao security group do load balancer. Então, aqui eu vou editar as regras de inbound, tá? Vou deletar e colocar o security group do load balancer. O que eu fiz aqui? Estou definindo que aquelas EC2, né, ou seja, esse security group só vai permitir tráfego vindos deste security group, que é o security group load balancer, que é o que eu quero, tá? Então, ele só recebe tráfego se vier desse security group, que é o do load balancer. Eu coloquei na subrede privada, o que já vai limitar o acesso, mas eu quero mostrar um adicional aqui quando você quiser limitar o tráfego, tá? Então, vamos dar um refresh aqui. Remover esse cara aqui e colocar o correto dele. Beleza. Listeners. Então, HTTP na porta 80, target group. Eu vou colocar o target group front-end aqui, tá? Que vai ser o default. Na hora de criar as regras, eu vou explicar com mais calma essa questão das regras. Então, create. Bom, aqui leva alguns minutos para criar. Eu vou pausar aqui. Daqui a pouco, na hora que finalizar, eu volto. Beleza? Bom, voltando aqui, pessoal. Então, finalizou a criação aqui do load balancer. Vamos seguir aqui com os demais itens aqui para a gente configurar. Aqui as 3 EC2, beleza? O load balancer. Security Groups, beleza. Então, vamos voltar lá nos Target Groups para eu poder mostrar. Por enquanto, só o front-end que está aqui com, né, Load Balancer mostrando aqui o demo LB. Né? E aí nós já temos aqui um health, beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos começar a criar as regras, como eu disse, de roteamento, né? Então vamos lá. Listeners. Vou mostrar aqui até algumas coisas antes de começar as regras, né? Os listeners. Um item que eu acho bem importante, assim, é falar sobre os logs, tá? WAF,
pacotes. Então vamos lá. Access log. Então o padrão é que esse access log venha desabilitado, tá? Ele vem como off. Então se você quer visualizar os logs de acesso, os logs de aquisições do seu load balancer, você tem que habilitar. E isso, né, você vem aqui no editar, habilita, vamos encontrá-lo aqui, e você vai precisar de um S3 para poder fazer isso, tá? Então esses logs são enviados para o S3, beleza? Listeners no Network Map, né, para quais redes ele entrega, segurança, monitoramento, então as métricas referentes ao load balancer e os atributos e as integrações, tá? Então vamos continuar. Listeners, nós temos apenas a regra padrão aqui, que é entregar para o front-end. Tá? Vamos fazer aqui, vamos gerenciar essas regras. É a única regra, ou seja, qualquer requisição que vier, ele vai entregar lá. Vou até colocar um exemplo aqui. Vamos, load balancer, DNS dele. Então ele foi para o front-end, que já era esperado, né? Beleza. Regras. Manage. Vamos aqui inserir uma regra. Então nós podemos inserir, nós podemos editar, nós podemos remover, né? E alterar a ordem. Vamos adicionar aqui uma regra para encaminhar para o Target Group API, tá? Esse encaminhamento para o Target Group API, ele vai ser baseado em subdomínio, tá? Lembrando aqui que também está escrito lá no LinkedIn. Nós temos parâmetros, né? Nós temos opções aqui para criar essas regras. Pode ser baseado em path, pode ser baseado em cabeçalho, pode ser baseado no IP de origem, né? E aqui o host header que nós vamos colocar. Nesse caso vai ser o API, então eu vou colocar como sendo api.mmti.info. Opa! api.mmti.info. Então toda vez que chegar api.mmti.info, ele vai encaminhar para forward to para o target group de API. Beleza? Então, api.mmti.info vai encaminhar para o target group API. Vamos inserir mais uma regra, que aí eu vou colocar aqui como sendo agora é cliente. Aqui, pessoal, eu coloquei cliente porque às vezes você pode, né, ter subdomínios para clientes, com servidores para clientes, né, target group para aquele determinado cliente, então é só uma estrutura. Então esse cliente aqui é de fato, o exemplo que eu quero dar é como se fosse o seu cliente de fato. Por exemplo, vamos pensar que, né, como todos sabem, eu trabalho na Nexus, vamos pensar que a Nexus fosse meu cliente. Então eu colocaria nexus.mti.info e assim vai para qualquer cliente. Eu vou colocar aqui cliente só para, como eu disse, exemplificar. .mmti.info. Então toda vez que vier cliente.mmti.info, ele vai encaminhar para o target group cliente, tá? Essas daqui são as regras. E vejam aqui do front-end, ele está no final e não tem uma regra específica. O que acontece? Quando chega a requisição no load balancer, ele avalia cada regra. Se encaixar em alguma dessas regras, ele vai encaminhar para o target group referente àquela regra. Agora, se ele não se encaixar em nenhuma regra, ele vai encaminhar para o target group default, que aqui eu defini como sendo o front-end.
tá? Feito isso, vamos para o Route 53. Vou organizar isso aqui para ficar melhor para eu visualizar. Então aqui, Route 53. Vamos para o Route 53 aqui. Route 53. Então aqui eu tenho um domínio aqui para a gente fazer esses testes. Create. Então o primeiro que eu vou fazer aqui vai ser, vamos pegar aqui, ó, cliente. Não precisava de pegar tudo, mas tudo bem. Cliente.mmti.info vai ser uma rota, um record, né, do tipo A, baseado em alias. Vamos pegar aqui Application Load Balancer, aqui na Virgínia, e temos aqui o nosso Load Balancer. Uma rota do tipo simples. Beleza, cliente.mti.info enviando para o Load Balancer. Vamos fazer o próximo, que aí o próximo vai ser API. Alias Load Balancer na Virgínia. E o nosso Load Balancer aqui não precisa de Evaluate Health aqui no Target. Vamos criar. Tá? E o último, pessoal, eu vou criar como se sendo aqui o main, tá? Ou o main aqui, ou se eu poderia colocar o famoso www, tá? Deixar assim. Isso aqui é só para mostrar o que eu disse em relação a regra default, né? Ele vai avaliar, não se encaixou com nenhuma das regras definidas, ele vai para default, tá? Então vou colocar www para mostrar para vocês que eu não quero colocar aqui cliente para não ficar igual e dar a sensação que tem que ser cliente. Não, não tem, tá? Então, qualquer coisa diferente do que está na regra, ele manda para default. Eu coloquei o www aqui. Beleza? Então, nós temos esses três registros aqui de DNS. Os três apontando para o mesmo load balancer. API, cliente, www. Tá? E, como eu disse, em cada caso aqui, ele vai avaliar as regras para poder fazer o encaminhamento. Beleza? Então, temos aqui as regras. Listeners. Vamos dar um refresh aqui para ver se aparece as três. Não foi. Vamos dar um refresh geral aqui. Beleza, as três regras aqui. Os target groups. Vamos dar um refresh aqui em cima também para atualizar geral aqui para... Vamos lá, API. Health, cliente, health, front-end, health, todo mundo com o mesmo load balancer, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui API servidor de API. Aqui, www.mmti.info. Opa, info. Então, nós temos aqui este que foi para o front-end, este que foi para o API e, por último, é o cliente, né?
Vamos lá. Cliente. Então, para cada um, veja que todos eles utilizam o mesmo load balancer e baseado naquelas regras que foram definidas aqui, ele encaminhou para target groups diferentes. Esses target groups diferentes contêm EC2 diferentes, poderiam ser containers diferentes, tá? Então, o funcionamento das regras de load balancer acontecem dessa forma, tá? Vou fazer alguns refreshes aqui para ver se gera algum tráfego. Poucas requests, né, na realidade, mas só para tentar mostrar aqui das métricas, tá? Então, nós temos aqui as nossas regras com esses encaminhamentos. Novamente, eu posso alterar a ordem? Sim, posso alterar, reordenar, remover e posso colocar novas regras aqui também, tá? Essas são as regras que nós temos no nosso load balancer, tá? Vamos aqui abrir o CloudWatch. Métricas. Todas as métricas. Application. Então nós temos aqui, vou pegar aqui por target group, zona de disponibilidade de target group. Então veja aqui, ó, TG cliente, TG API, TG front-end, tá? O request count aí de cada um, que é essa métrica, request count per target. Então vamos selecionar todas aqui. Então nós temos aqui a quantidade aqui dessas requisições. Os números aqui, pessoal, claro, vão ser bem baixos, né? São só eu testando aqui, dando alguns refreshes aqui para contar lá. Então não vai ser nada expressivo, mas eu quero mostrar, o que eu quero deixar claro é que você tem métricas do seu load balancer onde você consegue identificar aí várias situações, né? Requisições que estão indo para uma zona de disponibilidade, ou situações em que uma determinada zona de disponibilidade, um determinado target group não está recebendo request algum, né? O que naturalmente é estranho, né? Se ele está associado lá, ele deveria receber, então você consegue fazer a investigação ali do que está acontecendo, tá? Essa daqui, por exemplo, baseado na zona de disponibilidade, então nós temos o target group contando ali a zona de disponibilidade. Quantidade de hosts saudáveis, né? Você pode adicionar isso à métrica, o filtro, aliás, né? E com isso você visualizar os itens que estão disponíveis, né? Health, unhealth, de cada target group, de cada AZ, A, B e C, tá? Então, health e unhealth de cada um você consegue visualizar. E aqui a legenda de cada um, tá? Então, health host, um health host para o front-end na zona de disponibilidade C. 0 unhealth, né? Unhealth host, 0. E assim vai para cada um. Se eu quiser visualizar somente os healths, aqui o health de cada um com sua cor, naturalmente, tá? E o período do tempo ali que essa métrica, né, tá demonstrando.
outras métricas. Por target group apenas. Então, request count per target. Então, aqui as quantidades de requisições, tá? Bom, pessoal, acredito que para essa demo é isso, beleza? Posteriormente, vou fazer novas demonstrações aí de novos serviços, mas para esse de Load Balancer é isso. Espero que contribua aí, que ajude vocês aí nessa jornada, beleza? Valeu e até mais.